Vamos ler então Apocalipse capítulo 2, versículo 8 em diante. Vamos colocar em pé, irmãos? Glória a Deus. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E ao anjo da igreja de Tiátira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiátira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2. Os irmãos já leram, né? Bom, nós começamos vendo a igreja de Éfeso. Eu não sei se eu comentei com os irmãos acerca de uma interpretação teológica desse texto, sobre as 7 igrejas que correspondem a 7 tempos da igreja. Eu comentei isso com vocês na outra aula, na outra reunião. Comentei mesmo? Não é isso não. 7 tempos. 7 tempos. Não comentei isso não, né? Então existe
Existe uma interpretação alegórica, a interpretação alegórica que diz que a igreja, as 7 igrejas da Ásia são 7 períodos da igreja. Vai falando o nome delas para mim aí. Éfeso, Esmirna, aí devagar com a dor que o santo é de barro. Pérgamo, Tiatira, Sardes, não cabe mais. Filadélfia e Laodiceia, né? Mas tá bom. Aqui tem 1, 2, 3, 4, tá faltando 3. Sardes. Filadélfia e Laodiceia. Faltando o quê? Ela tem aqui um E, mas não tem no nome da cidade, não tem E. Se na nossa Bíblia tiver, na Bíblia que está errado. Não tem E aqui. Mas não tem problema, isso é só questão só questão de tradução. Na sua tem, né? Tem, algumas tem, outras não, mas o certo é sem. O nome Esmirna é sem E no começo, porque o nome não é Esmirna, é Esmirna mesmo. Esmirna. Pois bem, então vamos lá. Existe uma interpretação teológica alegórica. Deixa eu explicar para vocês rapidinho o que é interpretação alegórica. A gente fala interpretação alegórica, não sabe o que é, não adianta. Tem 2 tipos de interpretação, ou 2 escolas de interpretação da Bíblia. Esta matéria chama-se hermenêutica, uma matéria que se dá no seminário. E eu lecionei essa matéria há alguns anos lá em Cianorte, já lecionei aqui no Vargem Grande também. E existem 2 correntes teológicas que se debatem desde os tempos da igreja primitiva. Surgiram 2 escolas teológicas, uma em Alexandria, no norte da África, lá no Egito, e outra em Antioquia. Antioquia da Síria, aquela Antioquia onde Paulo e Barnabé estavam em Atos 13 quando foram mandados para o ministério. A interpretação bíblica da igreja de Antioquia estabeleceu um método de interpretação da Bíblia chamado método histórico-gramatical. O que é isso? O entendimento é que a Bíblia se interpreta à luz da gramática do texto e da história do texto. A interpretação da escola de Alexandria, por sua vez, diz que os textos bíblicos têm um sentido espiritual que não está no texto, mas que se esconde atrás do texto, e que todo o texto bíblico tem um conteúdo espiritual. De maneira que a Bíblia, então, seria um livro de alegorias. Tudo o que está escrito na Bíblia se interpreta alegoricamente. Isto é, o que está escrito é apenas uma aparência do que está no mundo espiritual. Então, por exemplo, eles olham isso em todos os textos da Bíblia. Adão e Eva, por exemplo, é uma alegoria da criação da raça humana. Na verdade, não existiu uma pessoa Adão e uma pessoa Eva, é uma alegoria. O que existiu foi uma raça humana que Deus criou. E esta raça humana foi estabelecida na figura de um homem e de uma mulher. E assim vai, né? Quando chega em Apocalipse, eles estabelecem uma visão das 7 igrejas da Ásia que eu vou comentar com vocês agora. O método da igreja de Antioquia, da escola de Antioquia, que é o método histórico-gramatical, não admite esse tipo de coisa. O método histórico-gramatical diz que o texto bíblico diz exatamente o que está escrito.
E que os únicos auxiliares, as únicas ajudas que você pode pegar para interpretar o texto é a história e a gramática. A história, porque tem todo um fundo histórico. E a gramática, porque o texto está grafado em letras. Então, por exemplo, vocês viram aí quando nós demos a primeira aula semana passada, e que falamos, demos a introdução do livro, e aí contamos a história, como é que a igreja estava, que o imperador resolveu fazer aquela estátua, e que resolveu cobrar imposto, e que João não aceitou, por isso foi exilado nele de Patmos. Isto é o método histórico de interpretação da Bíblia, né? E o método gramatical vem junto com o histórico, e daí o nome histórico gramatical. Por quê? Porque aí você vai olhar o que o texto diz, e você vai aceitar o que está gramaticalmente certo no texto. E quando o texto não está claro pela gramática do texto, você vai juntar com o fundo histórico e fazer a interpretação. O método alegórico é muito mais emocional, é muito mais emotivo. O pregador que usa o método alegórico, ele prega muito e ensina pouco. Por quê? Porque ele fantasia o negócio. Ele leva você a voar nas asas do pensamento. Você vai embora, você voa com ele. Ele faz a interpretação alegórica, entende? E vai embora. Existem muitas alegorias na Bíblia. Por exemplo, Ezequiel 37 tem o Vale de Ossos Secos. A visão de Ezequiel foi uma visão alegórica. Um vale de ossos secos que significava o povo de Israel. Era uma alegoria, uma aparência, para explicar uma verdade espiritual. Mas, quando a Bíblia alegoriza, que é o caso de Ezequiel 37, ela diz que está alegorizando. O reino dos céus, preguei domingo, o reino dos céus é semelhante a isso, aquilo, outro. E depois vem a interpretação, não é? Então, quando se usa o método alegórico, então se vai a muitos lugares, e é muito perigoso porque pode vir uma interpretação que foge ao princípio da palavra. E eu vou mostrar para vocês isso agora em Apocalipse. O método alegórico diz o seguinte acerca desse texto: que essas 7 igrejas da Ásia, com as quais João estava trabalhando, não, as 7 cartas às 7 igrejas não está restrita, ou não estava restrita, à experiência daquelas 7 igrejas, mas estava de fato profetizando toda a história da igreja no tempo da graça. Isso é o método, a interpretação alegórica. E que a igreja de Éfeso, na verdade, era a igreja que estava simbolizando ou representando naquela época. Então, nós teríamos em cima destas 7 igrejas, 7 períodos. 7 períodos. 7 períodos. É um negócio até muito bonito. Então teve o tempo da igreja de Éfeso. E o período da igreja de Éfeso durou de uma época X até uma época X. E foi assim, a igreja era uma igreja que estava muito zelosa da doutrina, que foi a igreja primitiva, que não aceitava os nicolaítas, que não aceitava os gnósticos, que rejeitou os unitaristas e que depois expurgou todo tipo de heresia do seu meio, e etc e tal, mas que foi uma igreja que perdeu o amor. Depois vem a segunda igreja, a igreja de Esmirna, e aí fala sobre as qualidades da igreja de Esmirna, e fala que esta igreja, embora existisse concomitantemente, ou seja, no mesmo tempo, elas viveram todas no mesmo tempo, elas existiam lá, fisicamente, no primeiro século da igreja. Mas que apesar desta igreja estar lá, junto com essa, naqueles dias, na verdade ela não foi representada naqueles dias, mas ela representou uma outra fase da igreja na frente. E assim por diante. Então, depois do tempo profético de Éfeso, veio o tempo de Esmirna, veio o tempo de Pérgamo, veio o tempo de Tiatira, e aí veio o tempo de Sardes, Filadélfia, e agora estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia. Vocês entenderam? Então vem como uma dispensação.
de tempo em tempo. E aí eles mencionam, e eles pregam dizendo, e então a igreja de Filadélfia viveu assim, e a igreja de Laodiceia viveu assim, e a igreja de Sardes viveu assim, e agora chegou o tempo da igreja de Laodiceia, uma igreja apóstata. E Jesus pregou que quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé na terra, e aí exorta o povo a se arrepender, a consertar, porque a igreja de hoje está vivendo exatamente igual à igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, então, seria, naquele tempo, seria uma forma profética de contar a história da igreja moderna. O método, ou seja, a alegoria é muito bonita. A ideia é muito bonita. Só que na hora de pegar o fundamento, não dá certo. Por que que não dá certo? Presta atenção por que que não dá certo. Se isso fosse verdade, então nenhuma dessa igreja estaria errada. Nenhum erro delas poderia ser acusado. Por quê? Porque elas estariam obedecendo uma finalidade profética. Se Deus já falou que a igreja de Laodiceia, que é a igreja de hoje, seria desse jeito, ela não pode ser diferente, senão o que Deus falou não vai cumprir. Então ela tem que ser uma igreja fria, ela tem que ser uma igreja apóstata, porque está escrito. Percebe isso? Isso é um erro horrível, um erro tremendo. Então eu, particularmente, prefiro o método histórico-gramatical. Por quê? Essa carta foi escrita para aquela igreja naquele tempo. Todos os erros dela devem ser evitados hoje. E todos os erros das outras também devem ser evitados hoje. De maneira que hoje nós temos que vivenciar o positivo de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. E temos que corrigir os erros de qualquer uma das 7. Toda palavra inspirada serve para nós. Entende? Então, os erros das 7 igrejas precisam ser olhados por nós, para não cometermos os mesmos erros. Os acertos das 7 igrejas devem ser olhados por nós, para não cometermos, ou melhor, para cometermos ou fazermos os mesmos acertos que eles fizeram. Todo mundo entendeu a diferença do método? Ou não? Se não entendeu, por favor, fala, eu não entendi, eu explico de novo, porque isso é importante. Hã? Alguém não entendeu? Pode falar, não entendi, pastor, não entendi. Eu explico tudo outra vez. Ótimo, se todo mundo entendeu, tá bom. Mas eu não quero que você não entenda e depois fique na dúvida, viu, gente? Tá bom? Ok. Então eu rejeito o método alegórico e uso este método alegórico quando a Bíblia alegoriza. Quando a Bíblia não alegoriza, eu não uso. Entende? Agora, os pregadores, deixa eu citar um exemplo, pessoal, um exemplo de pessoa que você conhece. Sabe aquela missionária Valnice Milhomes? Quem conhece ela? Ela usa o método alegórico. A maioria das pregações dela, elas são alegóricas. Ela prega bem, eu gosto de ouvi-la e tal, mas ela usa o método alegórico. Então, a interpretação não é muito confiável. A interpretação não é muito confiável. Porque não se preocupa com a história e não se preocupa com a gramática. Leva o negócio pelo lado alegórico. Pelo lado... esqueci a palavra agora. Me fugiu. Não, tem uma outra palavra que me fugiu agora. Mas é alguma coisa, uma interpretação mais emocional do que fundamentada mesmo na gramática e na história. Ok, então vamos para frente. O irmão já leu, nós também já comentamos a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, da semana passada. Então, irmãos, vamos reafirmar o nosso pensamento. Eu entendo que, de fato, existiram essas 7 igrejas. Elas viveram naquela época e tiveram a experiência que está escrita no livro de Apocalipse. Todos os seus erros devem ser evitados por nós. E todos os seus acertos devem ser seguidos por nós. Nós não estamos vivendo um tempo profético da igreja de Laodiceia e, por conseguinte, temos que viver a frieza espiritual dela, não. Nós podemos ser tão cheios do Espírito Santo como qualquer uma dessas igrejas foram, ou como qualquer uma dessas igrejas foi no tempo da sua existência aqui. Podemos ter
podemos evitar a falta de amor que existia em Éfeso, mas ter o cuidado que a igreja tinha com as coisas de Deus. Vamos então dar uma olhadinha na igreja de Esmirna agora. Oi. Já passamos dos Nicolaítas? Capítulo 6? Não tem problema, eu vou falar do Nicolaíta, que assim você fica tranquila, né? Os Nicolaítas era, irmã Leonilda, uma forma, eles chamavam Nicolaítas porque eles seguiam um líder espiritual deles, que chamava-se Nicola, ou Nicol, ou ainda Nico. Daí o nome Nicolaítas. Mas a ideia deles, daí o nome, né? Mas a ideia deste povo era uma espécie de gnosticismo, que não difere muito dos outros. Mas eles tinham a ideia o seguinte, olha a ideia dos Nicolaítas. O espírito é bom e a carne deve ser aniquilada. De maneira que quando um homem entra em devassidão, começa a beber demais, farrear demais, e judiar desse corpo, prejudicar o corpo, ele, no fim da história, ele não está fazendo um mal, mas ele está fazendo um bem, porque ele também está aniquilando a carne. Então não aniquila a carne somente aqueles que rejeitam os seus prazeres e não cumprem os apetites da carne. Esses que não cumprem os apetites da carne estão se santificando e, consequentemente, estão sacrificando a carne. Mas aqueles que estão em devassidão também estão matando a carne de maneira diferente. Mas estão também matando a carne. A ideia dos Nicolaítas. Daí, tanto o homem que se separa de tudo aquilo que é prazer para a sua carne, quanto aquele homem que extravasa completamente para dar satisfação aos seus desejos e aniquila com isso o seu corpo e destrói com isso o seu físico, também está cumprindo exatamente os desígnios de Deus, porque está matando a carne de uma outra forma. Em outras palavras, quem usa crack hoje, colocando para a nossa modernidade, quem usa crack hoje está matando a carne, tanto quanto quem se santifica 100% e não participa de nada deste mundo. Entende? Essa é a ideia dos Nicolaítas. E isso abriu uma porta tremenda para a devassidão, para a libertinagem, para a prostituição. E então, entende? Esta é a ideia deles. E então a consequência é que o apóstolo João escreve esta carta, mandado pelo Espírito de Deus, falando que eles não deveriam de maneira nenhuma tolerar a doutrina dos Nicolaítas. Ok? Pois bem. Oi. A autoflagelação vem daí também. Mas a ideia não é originária dos Nicolaítas nem dos gnósticos. Esta ideia vem de uma outra seita, de uma outra heresia, ou de uma outra religião, que Santo Agostinho fazia parte dela antes de se converter. Foi o Santo Agostinho que trouxe essa ideia para a Igreja Católica. Essa ideia de autoflagelação, essas coisas. E mais tarde, aquele São Francisco de Assis também. Deixa eu ver se eu me lembro o nome da heresia. Me ajuda aí, Sabino. Aqueles que diziam que o espírito é bom e a carne é má. Todo mal reside no corpo. Eu estava com o nome agora na cabeça e me fugiu. Mas eu lembro, daqui até o final do estudo, eu lembro o nome e passo para o irmão. Então, esta é a ideia, né? Esta é a ideia. Vamos para frente, então, ver a outra igreja. A igreja de Esmirna. Esmirna. Cadê a igreja de Esmirna? Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás.
Sinagoga de Satanás. Olha que coisa tremenda, hein? Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar na prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Pois bem, aqui nós temos uma igreja que estava sendo elogiada pela sua dificuldade, pela sua luta, e até mesmo pela sua pobreza. Está dizendo que eles moravam num lugar onde havia a sinagoga de Satanás. Irmãos, essa igreja de Esmirna, ela era uma igreja que estava numa cidade portuária, ao norte de Éfeso, mais ou menos uns 50 quilômetros. A cidade, eu não consigo desenhar, que eu sou muito ruim de desenho, mas eu vou tentar fazer para vocês aqui uma ideia. A cidade ficava mais ou menos assim, ó. Aí isso aqui é um vale, isso aqui é uma montanha, isso aqui é um vale, aqui fica o mar. Ó. Então, para entrar para a região montanhosa, tinha que passar dentro da cidade. A cidade está construída toda aqui nesse vale, ó. E aqui tudo é mar. Aqui tem o porto, e para entrar lá para dentro, para dentro das montanhas, tem que passar por este vale. A entrada, portanto, do norte da Ásia Menor era pela cidade de Esmirna. E logo depois da entrada do porto, foi construída uma grande acrópole, ou seja, um grande templo, onde se adorava muitos deuses e ídolos romanos, e ídolos gregos também. Este lugar foi chamado de Sinagoga de Satanás, porque era um tipo parecido do norte, aqui no Brasil. Era mais ou menos aquilo ali. Do jeito que é parecido do norte, era Esmirna naquela época. Tinha lá um ídolo que era adorado, que era venerado, e que eles buscavam aquele ídolo para as suas aventuras no mar, ou para as suas aventuras na terra. De maneira que quem entrava para o mar, pedia a bênção. Quem saía do mar, pedia também a bênção. E aí, o poder da idolatria era muito forte ali, e então o Senhor tem chamado, aqui na Bíblia, aquele lugar de sinagoga de Satanás. O lugar onde o diabo mora, né? O lugar onde o diabo estava. E o que mais que tem aqui de curiosidade que a gente poderia olhar? Aqueles que se declaram judeus, mas não são, né? Mas são da sinagoga de Satanás. Ok, não temos as coisas que tem de sofrer, o diabo vai lançar algum de vocês para ser de posto à prova, tereis uma tribulação de 10 dias, e assim por diante, né? Bom, esses 10 dias aqui, irmãos, não dá para a gente saber exatamente o que significa isso, porque a Bíblia não dá interpretação desses 10 dias. Mas nós temos duas perseguições no primeiro século. Nós temos a perseguição de Nero, que durou de 64 a 68 depois de Cristo. Portanto, 4 anos. Quase 5 anos, mas foi 4 anos completos e um pedaço. Depois ele suicidou, parou a perseguição. E volta outra perseguição no final do século, por volta do ano 93, 94, nova perseguição com Diocleciano, com Domiciano, começa uma nova perseguição, que vai mais 5 anos ou 6 anos pela frente, dando um período de 10 anos no primeiro século. E então aquela geração da igreja de Esmirna, tanto quanto das outras igrejas, sofreram essa perseguição de 10 anos, sendo quase 5 no reinado de Nero e quase 6 no reinado de Diocleciano, né? Esses dois, Domiciano, eu sempre troco o nome desses reis, desses imperadores aí. Então há essas duas perseguições que nós temos aqui na Bíblia, aqui nesse período, nesta época. Pode se referir a esses 10 anos. E pode se referir a outra coisa. Mas, historicamente, o que nós temos é isso. 10 anos de perseguição.
O que mais que fala aqui? Tereis tribulação, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. O que vencer, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? O que é o dano da segunda morte? Quem sabe o que é isso? Vamos dar uma olhadinha em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E vamos dar uma olhadinha em Romanos capítulo 6, versículo 2. Para nós vermos isto. Alguém abre para nós em Apocalipse e alguém abre em Romanos. Só para a gente dar uma olhadinha e conferir isso aí. O que é a segunda morte? Vai. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Isso é Apocalipse, né? Agora Romanos. Apocalipse 20. E agora Romanos. Alguém achou? Romanos, deixa eu ver, Romanos 6:2. Apocalipse 20, 14, Romanos 6:2. Ok. De modo nenhum, nós que estamos mortos, quem está morto para o pecado está vivo para Deus. Quem está vivo para Deus não sofre o dano da segunda morte. O dano da segunda morte não é morte física, é morte espiritual. Isso significa separação eterna e definitiva de Deus. O vencedor, de maneira nenhuma, sofrerá o dano da segunda morte. Mas por que o João está falando que o vencedor não sofre o dano da segunda morte? Por quê? O cristão está sujeito a sofrer o dano da primeira morte. E eles estavam sendo colocados à prova, e muitos deles seriam mortos nas perseguições que estavam sobre a igreja naqueles dias. Muitos cristãos seriam mortos. Mas o Senhor está alentando o coração deles, dizendo, olha, vocês não sofrerão o dano da segunda morte. Isto é, este corpo aqui, irmãos, pode até ser destruído e mutilado, mas ninguém pode nos matar definitivamente. E Jesus citou isso quando falou, não tem mais os que podem matar o corpo, e depois disso não tem poder nenhum mais. Antes eu vos direi a quem deveis temer. Deveis temer aquele que depois de matar o corpo pode lançar a alma no inferno. Não é? Este é o dano da segunda morte. Isto, uma garantia da salvação. O dano ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Definitivamente está garantido para ele. Amém? Não é bom isso? Não é gostoso ouvir isso? Para mim é maravilhoso, né? Amém. Então nós vimos a igreja de Esmirna. Alguma pergunta na igreja de Esmirna? Algum questionamento sobre a igreja de Esmirna? Então vamos para frente. Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que é a espada afiada de 2 gumes? Da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra de Deus, não a palavra de Deus escrita aqui, a palavra que Deus diz, tem a chancela da sua própria pessoa. Aquilo que Deus diz é igual a Ele. Isso quer dizer, não vai falhar. Aquilo que você diz, irmão, tem que ser igual a você. Se aquilo que você diz não vale nada, você também não vale nada. Entendeu isso? Aquele que tem a espada de 2 gumes, a espada afiada de 2 gumes. Aquilo que você diz tem que corresponder com aquilo que você é. Quando Deus fala, a sua palavra tem o seu selo, tem o seu carimbo, tem o mesmo valor que o próprio Deus tem. Daí porque a palavra de Deus é o verbo, e o verbo é Deus. Entende isso? Dá para entender o sentido? Lembra a história do bigode? Antigamente o cara arrancava um bigode aqui, dava para o outro, podia passar 10 anos, que ele lembrava da dívida e pagava. Né? Hoje você pode pegar até um braço do camarada, ele não paga, eu sei. Não é? Porque a palavra dele não vale nada. Não é? A palavra dele não vale nada. Mas diante de Deus, a palavra tem que ter valor. Porque a palavra de Deus tem o mesmo valor do próprio Deus no seu conteúdo, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir.
Deus, quando diz alguma coisa, ele se compromete com aquilo que ele disse. O cristão se parece com Jesus. Daí o nome cristão. Tudo que ele diz deve ser exatamente a expressão daquilo que ele é. Olha, irmãos, que princípio tremendo que está aí. Tudo o que Deus diz está de acordo com aquilo que ele é. Tudo o que você diz deve estar de acordo com aquilo que você é. Amém? É por isso que a Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Sabe o significado desta palavra torpe no texto? Agora eu vou dar um exemplo de interpretação gramatical. Palavra torpe lá no texto, tem nada a ver com Apocalipse, mas palavra torpe lá no texto, se nós formos trocar em miúdos, diz exatamente isso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que produza mau cheiro, fedor. Que não saia da vossa boca nenhuma palavra que esteja podre, que tenha fedor. E o exemplo torpe significa peixe estragado. Você já viu uma coisa que fede mais do que um peixe estragado? Não saia da vossa boca nenhuma palavra que tenha este conteúdo de peixe estragado, ou seja, que cause fedor, que cause mau cheiro, que provoque mal-estar. Então o cristão deve ter uma palavra sadia, limpa, alegre, abençoada, não aquela que produz mau cheiro, que produz mal-estar, que produz convulsão, que produz tristeza, que produz amargura, que produz angústia. E esse é o sentido do texto, entende? Esse é o sentido do texto, olhando para o seu fundamento gramatical. Ok? De vez em quando a gente dá uma saidinha do texto, mas isso também ajuda, né? Também ajuda. Nem na outra. Aí se trata que definitivamente está fora. Mas para a blasfêmia do Espírito Santo não tem. Verdade. Bom, vamos lá. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele... Alguém poderia ler para mim esse texto? Eu quero descansar um pouquinho a garganta. Quem lê para mim? Pode ler, por favor. Aqui, ó. Pega o microfone aqui e vai. Do Pérgamo, não é? E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz àquele que tem a espada aguda de 2 fios: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Glória a Deus. Pérgamo. Vamos mexer um pouquinho na história. Pérgamo. Você já ouviu falar, e certamente já viu, talvez alguém aqui já viu, um material onde se escrevia na antiguidade chamado pergaminho. Pergaminho. Pois é, o pergaminho foi inventado nessa cidade. Cidade de Pérgamo. Daí o nome Pergaminho. Pergaminho é oriundo da cidade de Pérgamo. Essa cidade era uma cidade de homens cultos. Lá existiam filósofos, homens letrados, que deram origem ao pergaminho.
que era exatamente uma maneira de escrever livros naquela época, feito de couro e etc. e tal. Pois bem, esta cidade possuía uma das melhores bibliotecas daquela época, toda feita, a maioria feita em pergaminho, né? Ela também era um dos grandes centros do culto ao imperador. Lá se cultuava o imperador romano. Lá se cultuava o homem que em carne e osso era adorado como Deus, né? Então daí o nome, o Senhor falar que lá estava o trono de Satanás. Veja, lá em Esmirna é o lugar onde Satanás habita, ou seja, a sinagoga de Satanás. Aqui é o trono de Satanás. Então lá era a congregação de Satanás, aqui é a sede, aqui em Pérgamo. É daqui que o diabo vai para Esmirna, onde ele tem uma congregação, uma sinagoga. Mas o trono dele é aqui em Pérgamo. Por que o trono de Satanás? Porque é de Pérgamo que saíam as ideias, os livros, os escritos, as heresias, né? O ateísmo que campeava na filosofia daquela época, a filosofia dos tempos clássicos, né? E neoclássicos, que agora era o período que a gente chama de período helenístico, que a língua grega estava espalhada pelo mundo inteiro, e então daí o nome período helenístico. Pois bem, este é o lugar onde Satanás habita, onde tem o trono de Satanás. Mas apesar de tudo, esta igreja conserva o nome de Jesus e não nega a fé, mesmo nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Não há nenhuma menção em todo o Novo Testamento desse Antipas. Certamente foi um cristão zeloso e de muito bom testemunho, e talvez muito famoso na época, que viveu lá e que foi condenado à morte por causa da sua fé. E que certamente houve uma terrível perseguição local na igreja por causa do testemunho de Antipas, como foi no caso de Estevão lá de Atos, capítulo 6 e 7, que vocês já viram comigo quando estudávamos Atos. Lembra disso? Esse Antipas surgiu como surgiu Estevão, que não fazia parte da igreja no princípio, não tem história, mas surgiu como uma grande testemunha e morreu apedrejado por causa do nome de Jesus. Esse Antipas também é um desses mártires anônimos, cujo nome é mencionado poucas vezes na Bíblia e desaparece no anonimato, mas permanece na glória. Oh, maravilha, né? Nós vamos encontrar, irmãos, muita gente lá. E eles certamente vão contar a história deles para nós. Nós vamos viver eternamente ouvindo das maravilhas que Deus fez na vida desses homens e mulheres que viveram em todo o tempo da história da igreja. Glória a Deus. Ninguém vai sentir saudade deste mundo. Hã? Nós também vamos contar. Será que você vai ter história para contar, irmão? Será que você vai poder contar que você ganhou uma alma para Jesus? Ou você vai morrer de vergonha ouvindo todo mundo contar e você não tem nada para dizer porque você foi um cristão omisso no reino de Deus? Não seja omisso. Vamos gastar a nossa vida para Jesus. E nós vamos ter muita coisa para contar quando chegarmos na glória. Amém? Glória a Deus. A célula está esperando você. Vamos trabalhar. Pois bem, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Bom, as doutrinas de Balaão vocês sabem como é, né? Balaão, para quem não sabe, vamos lá, vamos contar a história rapidinho. Balaão está lá registrado no livro de Êxodo ou Deuteronômio? Números. Está lá registrado no livro de Números a história do Balaão. O povo de Israel estava viajando para a terra prometida, e quando chegam no extremo sul da Palestina, lá estava um homem chamado Balaque, que governava
sobre aquelas terras secas do deserto do sul da Palestina. Não é ainda o deserto da Judéia, é mais ao sul, lá para baixo do Mar Morto, entrando para o boqueirão do Sinai, né? Lá para baixo. E lá estava aquele homem governando. Quando ele viu que o povo de Israel estava chegando, o que é que ele fez? Ele procurou alguém que pudesse livrá-lo das mãos de Josué. Porque Josué era o comandante do exército de Moisés. E ele ficou com medo. E ele falou, bom, certamente se ele tivesse vivido hoje, ele teria dito, o veneno da cobra é o remédio da picada. Não é? Não é assim que a gente diz hoje? O veneno da cobra é o remédio da picada. Tem que usar o próprio veneno como antídoto. Então o que é que ele pensou? Vamos arranjar um profeta que também conheça Deus, para que nós possamos, através do próprio Deus, derrotar o povo de Israel. Porque dizem que esse Deus deles é tão poderoso e tão tremendo que está com eles todo dia. E eles são invencíveis, são imbatíveis. Já que esse Deus é tão forte, vamos procurar esse Deus para que ele fique do nosso lado. E então procurou o Balaão. E quando ele chegou para falar com o Balaão, o que aconteceu? O Balaão disse, não tem jeito. Eu já orei essa madrugada toda, e Deus falou que contra esse povo de Israel não vale encantamento. Contra esse povo de Israel não vale macumbaria nenhuma. Irmãos, o povo de Deus não pega macumba. Crente não tem que ter medo de macumba nenhuma. Pode jogar as macumbas do mundo inteiro nas suas costas, não vai acontecer nada. O máximo que você vai fazer é ter que tomar um banho para tirar o fedor da porcaria. O resto não acontece nada. Se você pisar numa macumba ou comer alguma coisa sem saber, não tem problema. Não vai te atingir. Porque você vive acima de tudo isso, porque você está debaixo da mão poderosa do Senhor. Aleluia. Então não tenha medo de nada, não precisa ficar receoso de nada. Agora, se você está com a vida enrolada, tenha cuidado, porque com o diabo não se brinca. Não prospera, Então veja, o Balaão falou, não tem jeito não, Balaque, o negócio é complicado. O Balaque falou com ele, mas Balaão, eu vou te dar uma grana que você nunca vai precisar trabalhar mais na sua vida. E coçou, a mão do Balaão. E ele falou, tá bom, eu vou passar mais um dia de oração, e depois eu volto a falar com você. E o Balaque falou, tá bom. Ele falou, mas só que é o seguinte, vamos então fazer um sacrifício, um holocausto, do mesmo jeito que Israel faz. Subir no monte, matar os carneiros, matar os bois, fizeram lá um monte de sacrifício, e o Balaão está orando, e está clamando, e está pedindo, e fez o holocausto, e queimou o holocausto, e a fumaça subiu, e veio a palavra do Senhor dizendo, Balaão, não adianta, esse povo é o meu povo, e contra o meu povo eu não me viro nunca. Ô glória! Então você pode contar com o Senhor do seu lado, porque Deus está conosco e Ele não desiste de nós. Pode fazer o sacrifício, pode fazer o que quiser, não tem jeito. Deus não desiste de nós. Aleluia! Você pode até desistir dele, mas Ele jamais vai desistir de você. Glória a Deus por isso, Pois bem, com muito custo, um dia lá, Balaão falou, olha, eu resolvi, eu vou com você. E aí deu aquela história do caminho, que o anjo apareceu lá, e a jumenta viu o anjo, mas o profeta não podia ver, porque estava fora da vontade de Deus, E aí ele bateu na jumenta, e a jumenta acabou falando com ele, e ele levou um susto tremendo, um jumento falando, Aí ele tremeu na base, viu o anjo e tal, mas ele já estava corrompido pelo dinheiro. O dinheiro é um perigo. E ele foi. E quando chegou lá, ofereceu mais sacrifício, e orou mais, e falou, não adianta. Não tem jeito o Balaque. Aí, mas a grana do Balaque era muito interessante. Aí ele chamou o Balaque mais particular. O Balaque parecia até com Joel, assim. É meio queimadinho assim, morador do deserto, Chamou o Balaque assim e falou com ele, ô Balaque, o negócio é o seguinte, vamos fazer um acordo aqui? Já que não tem jeito, só tem uma solução. Só tem uma solução. Você faz duas coisas importantes. Você manda as moças mais bonitas que você tiver dentro do seu reinado descer meio seminua para os vales, levando perfumes, iguarias, comida boa, a melhor que você tiver. Você sacrifica aos demônios primeiro essa comida,
e depois você manda com essas moças todo tipo de alimentos e frutas e iguarias, você manda com essas moças lá para o vale, e fale com elas que não perdoe o soldado, mas prostituam com todos eles, e dê essas comidas para eles comerem à vontade. Quando eles comerem a comida, e se prostituírem com as mulheres, Deus vai ficar irado com eles, e aí você começa a vencê-los. O pecado deles vai te dar a vitória. E o Balaque falou, joia, vamos fazer isso. Deu uma grana preta para o Balaão e chamou a moçada, escolheu as mais bonitas e mandou para o vale. Dito e feito. Os soldados se prostituíram e Israel perdeu a guerra. E o Balaão recebeu o seu dinheiro. Mas, logo em seguida, Josué, que era homem de Deus, aleluia, falou, o que está acontecendo? Que nós agora não ganhamos mais uma batalha. E o que ele fez? Foi para o jejum e oração. Por isso que jejum e oração é importante na vida da igreja, irmãos. Deus reverte o quadro de maldição por causa da oração e do jejum. Isso é muito importante. Bom, e Josué foi para a oração, e aí foi Moisés, e foi todo mundo para a oração, e foi para o jejum, e vai daqui, vai dali, e Deus revelou que era o problema. Eles santificaram e renunciaram tudo, e deram as cacetadas naquelas mulheres, expulsaram elas tudo de lá, e acabou com aquela bagunça toda, e não deixou nenhuma no acampamento, e acabou com tudo aquilo, e se prostraram em pó e cinza, e clamaram ao Senhor, e Deus teve misericórdia deles. Aí eles começaram a vencer. Não só venceram, como destruíram completamente o exército de Balaque, e nesta conversa, o Balaão também foi de embrulho. Morreu, e o dinheiro... O dinheiro não valeu nada, né, irmã Catarina? Porque tudo que ele ganhou foi para a sepultura com ele, e não valeu nada para ele. O dinheiro ganho, com o pecado, com a mentira, com o engano, não valeu nada para ele. Mas Israel recebeu uma lição. Irmãos, quando nós cometemos um deslize e caímos em algumas dificuldades, mas nos arrependemos e nos voltamos para Deus, aquela situação negativa é transformada em experiência para o futuro. Agora, aquele que confessa e deixa, então alcança misericórdia, mas aquele que endurece a sua cerviz virá a ser quebrado sem que haja cura. Então é bom ter cuidado, né? É bom temer ao Senhor e andar em santidade de vida para ser vitorioso. Muitas pessoas reclamam, por que eu não vou para frente? Por que tudo que eu ganho não dá? Pode ser 3 coisas. Pode ser que você está fora da vontade de Deus, e aí tudo que você ganha é como um saco furado. Pode ser que você esteja dentro da vontade de Deus, mas não tem controle, gasta demais, ganha 100, gasta 200, esse nunca vai prosperar, porque não tem controle, não tem equilíbrio, não administra bem o que Deus te dá, né? Você anda à toa, sai para a rua sem necessidade, queima gasolina à toa, fica 1 hora pendurado no telefone, e tudo isso é dinheiro, e você não tem controle de nada, e aí tudo que você ganha vai embora. Aí Deus não tem culpa nenhuma, é você que não sabe administrar o que você ganha. Olha, irmãos, eu sou pão duro mesmo, eu sou pão duro, lá em casa eu controlo mesmo o negócio, não dou moleza, não é? Por quê? Porque senão tudo que Deus nos dá vai para a água abaixo. Tem que ter cuidado, né? E a terceira, eu falei 2 razões, né? Você está fora da vontade de Deus, você administra mal o que você ganha, né? Gasta à toa, de qualquer maneira, não é? A terceira coisa é porque você pode ser preguiçoso. Quem não trabalha, não come, não é? Tem gente que acha que agora, porque é cristão, vai dormir o dia inteiro. A Bíblia diz que aquele que é preguiçoso, a sua pobreza cairá sobre ele como um assalto, né? Então, trabalhar de dia e de noite para não ser pesado ao próximo. Cristão trabalha, administra bem o que ele ganha. Coisa boa, né? Cristão trabalha muito, administra bem o que Deus lhe dá e anda na vontade de Deus. Esse prosperará. Esse não tem derrota. Esse é vitorioso. Irmãos, ele pode ganhar um salarinho desse tamanho, ó, ele vive bem e abençoado. O outro pode ganhar uma fortuna, vive mal. E tudo que ele ganha não vale nada. Bom, vamos para frente aqui. As horas já se vão também. Bom,
Tenho todavia contra ti, que algumas coisas que aí tem os que sustentam a doutrina de Balaão, qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Se nós olharmos para Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, nós vamos encontrar uma alusão de Paulo sobre essa doutrina. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos nós no pecado, nós que para ele morremos? É a ideia de que, quanto mais pecador você for, mais graça de Deus vai ser necessário para te salvar. Então, seja muito pecador, porque você vai ter muito testemunho para contar. Olha que heresia, né? Um menino, um certo garoto da igreja, disse assim, da nossa igreja, eu agora não sou mais crente, eu agora sou católico. Falou com os pais, eu sou meu sobrinho, eu sou católico. Aí alguém perguntou para ele, mas Daniel, por que você agora é católico? Porque eu vejo todo mundo na igreja dar testemunho. Eu era católico, fazia isso, fazia aquilo outro. Dá testemunho, todo mundo dá glória a Deus, acha bonito. Eu nasci crente, estou crescendo crente. Eu vou ser católico, porque depois vou ter coisa para contar. Olha. É a ideia do moleque, né? É exatamente isso a ideia, né? A ideia que está em Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois, permanecermos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós que para ele morremos, né? Então, esta ideia de que tem que ser muito pecador para ter muito testemunho, né? Não, é melhor ser muito santo para não ter nenhuma desgraça para contar para os outros. Só vitória, só bênção, só alegria, só prosperidade. Aleluia. Amém? Pois bem, então vamos terminar aqui. Portanto, arrepende-te e se não venho contra ti, sem demora. Se não venho a ti sem demora, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Qual é a arma que Deus usa tanto para abençoar como para amaldiçoar? Mas Deus amaldiçoa alguém? Não, Deus não amaldiçoa ninguém. Mas Deus usa a sua palavra, que é uma espada de dois fios. O que significa, agora sim, aqui é alegoria. Aqui se alegoriza porque a Bíblia alegoriza. A palavra de Deus é uma espada de dois fios. O que faz uma espada de dois fios? Essa é uma espada de dois fios. Vou fazer o resto aqui, senão vocês vão rir da minha espada aqui, ó. Já dá para rir. Até que ficou bonitinho aí. Isso é um facão, né? Parece mais um serrote também, né? Mas, o que é uma espada de dois fios? Ela corta desse lado e corta desse lado também, né? Ela tem corte dos dois lados. Deixa eu fazer aqui o fio do meio aqui, ó. Aí, tá vendo? Agora ficou mais, né? Uma espada de dois fios. Ela corta dos dois lados. Quer dizer, ela tanto pode ser uma bênção, como pode ser uma maldição. Eis que põe em Sião uma pedra. Quem cair sobre ela, será quebrado. E sobre quem ela cair, será feita em pedaços. Não é? Pedra de tropeço, mas também pedra de vitória, de aliança para o povo de Deus. Jesus é uma bênção. Pode ser uma maldição também. Porque quem conhece Jesus e rejeita, sofre a condenação da sua própria atitude, da sua própria decisão. Senão eu virei e contra ele pelejarei com a espada da minha boca. Quer dizer, a palavra de Deus que abençoa, pode ser a consequência da maldição também. Porque aquele que não sabe, sofre menos do que aquele que sabe e se rebela. Aquele que conhece e desobedece será julgado com juízo muito mais forte do que aquele que não conhece. Nós vimos isso em Romanos capítulo 2. Lembra disso? A Bíblia toda permeia pela mesma doutrina, irmãos. A Bíblia não muda, não tem uma doutrina aqui, outra lá. Do jeito que é aqui, é toda a Bíblia. Com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça. Que o Espírito diz à igreja: ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido. O que é maná escondido? O povo de Israel saiu do Egito. Aí alegoria de novo.
o povo de Israel saiu do Egito sem saber o que comer. E quando chegou no deserto, depois que passaram pela prova, depois que os filhos de Israel passaram pela prova, e já estavam agora no deserto pela fé, começaram a se alimentar do maná escondido. Não foi assim? O maná caiu, de manhã estava branquinho, como orvalho, e eles saíram, quando o orvalho secou, ficou o maná como um trigo lá no chão. E eles foram lá e recolheram e comeram daquilo durante 40 anos. A mesma coisa, quando você, pela fé, dá um passo recebendo a graça de Deus na sua vida, salvadora e libertadora, a partir daquele momento é que você vai começar a comer do maná escondido. Isto é, usufruir da presença de Jesus na sua vida. A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém? Só comia do cordeiro quem estava do lado de dentro da porta, cujo sangue estava colocado nos umbrais. Só se alimenta de Jesus quem está do lado de dentro da graça. Quem está do lado de fora não sabe o que tem do lado de dentro, porque este maná não cai do outro lado do deserto, só cai do lado de cá. Então, quem aceita Cristo como Salvador, quem entra na graça de Deus, o faz pela fé. E depois que entra, olha e diz, se eu soubesse que era assim, eu tinha aceitado há muito tempo. A sua experiência é diferente disso? A minha é exatamente assim. Ah, se eu soubesse, eu tinha aceitado antes. Não é? Então, é exatamente isso. Comer do maná escondido é usufruir da presença de Jesus na nossa vida. É se alimentar dele. É viver a vida de Jesus na nossa existência. Que coisa boa, né? Que coisa gostosa. Quando a gente não conhecia Jesus, irmão, a gente fazia tudo que dava na cabeça. Hoje, a nossa conversa mais sem proveito é sobre pescaria. Né, pastor lindo? A pior de todas é... Não, porque as outras é sobre salvação, é sobre cura divina, é sobre libertação. Né? Isso, a mais sem proveito é a judiação dos pobrezinhos, dos bichinhos, que o pastor lindo não deixa de judiar dos coitadinhos, né? Mas fora disso, não tem outra, né? Não tem outra. E até o Joel foi abençoado com as iguarias lá da pescaria, né? Então, irmãos, depois que a gente aceita Jesus, nossa vida muda, nossa linguagem muda. A gente não tem mais tempo para falar bobagem, não é verdade? Graças a Deus, né? Aleluia. Porque Jesus na nossa vida faz a grande diferença. Vamos terminar aqui. Como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Alguém, certa vez, quando eu estava ministrando sobre isso, perguntou, pastor, que nome é esse? Eu disse, lê o versículo de novo. Ele leu. Mas que nome é esse? Eu falei, lê de novo. Aí ele leu de novo. Mas que nome é esse, pastor? Eu falei, irmão, lê o texto. Ninguém conhece esse nome, só aquele que recebe. Como é que você quer que eu te dê o nome? Não é? Aí que ele se caiu em si. Disse, pastor, obrigado. Obrigado. Ninguém conhece esse nome. Agora, esta pedrinha branca faz alusão às 12 pedras que estavam no peitoril do sacerdote, cada uma com o nome de uma tribo de Israel. Então, quando ia lançar sorte sobre quem vai para a guerra, sobre quem vai entrar na frente da peleja, sobre quem vai fazer isso, sobre quem vai fazer aquilo, então se fazia, colocava-se o dedo sobre uma daquelas pedras e tirava Urim e Tumim. Saiu sim, vai aquela tribo. Saiu não, aquela tribo não vai. Põe o dedo sobre outra, tira Urim e Tumim. Saiu sim, vai aquela tribo. Saiu não, não vai. Então, aquela pedra tinha o sentido de dar a destinação para o povo de Deus do que ia acontecer com eles, do que iam fazer, do que ia ser feito com eles. Então, como aquela pedra de Urim e Tumim, juntamente com as 12 pedras das 12 tribos de Israel colocadas no peitoril do sacerdote, davam destinação às atitudes que eles deveriam tomar, também nós receberemos uma pedrinha branca com o nosso nome novo escrito nela. Glória a Jesus! O nosso nome novo nós vamos ter lá, né? Qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Amém? Vamos parar, né? Os irmãos estão cansados já.